Boa noite, Histórias em Conexão abre um espaço para um assunto muito importante. Nós precisamos falar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos conhecer as leis que respaldam você, mulher. Você não está sozinha. O Histórias em Conexão está no ar. Pessoal, os números preocupam e, infelizmente, aumentaram de um ano para o outro. Segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 9,3% em tentativas de homicídio contra as mulheres. Os números saltaram de 6.975 casos em 2021 para 7.660 casos em 2022. O anuário também divulgou que as medidas protetivas de urgência aumentaram em 8,1% de 2021 para 2022. E para falar um pouco mais sobre essa realidade e informar sobre os direitos e leis que respaldam as mulheres, eu recebo hoje ela, que é casada, mãe do Henrique, de 20 anos, e também delegada da polícia, a doutora Maria Helena. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado por nos receber aqui, estar presente, falar um pouquinho de um assunto tão importante. Boa noite. Boa noite, Rafa. Eu que agradeço. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje representando a Polícia Civil do Estado de São Paulo e uma honra também estar aqui com você, ter recebido esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é um pouco difícil, né, que é a violência contra as mulheres, mas eu estou muito feliz em estar participando aqui do programa. Muito obrigado. Maria Helena, antes de nós entrarmos no assunto sobre a questão das mulheres, como é que surgiu a Polícia Civil na sua vida? Como é que surgiu a ideia de ser delegada? Então, Rafa, desde a faculdade, né? Eu sou do time daquelas que agarram a vida pelos colarinhos, sabe? E aí veio a indignação, né? Desde aquela época já existiam, né? Casos reportados de violência contra as mulheres, não existia ainda, né, a força que existe hoje das delegacias de defesa da mulher, mas a gente estudava isso na faculdade e a partir daí eu tive um desejo, né, uma vontade em trabalhar com essa causa, né, a causa da criminalidade, né, e ao mesmo momento abraçando essa questão voltada para as mulheres. O desejo já veio para a Polícia Civil? Veio dessa vontade de trabalhar com a questão criminal, né? Uma paixão pelo direito penal, né? E depois na prática que a gente vai vendo que as situações muitas vezes mudam, né? Na teoria é tudo muito lindo, mas na prática a gente vai vendo que a gente enfrenta muitos obstáculos, né? Mas desde a época da faculdade eu já tinha essa vontade em trabalhar com essas questões e me encaminhei para esse ramo, né? Tive assim dificuldades, né? Obstáculos a serem enfrentados, porque na época o número de mulheres ainda hoje é menor, né? Mas na época a gente sofria uma discriminação maior social, né? Até social. Mas a gente vai vencendo, né, esses obstáculos, a força de vontade faz a gente vencer, né, e sempre fui muito bem acolhida na minha instituição, que é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E a senhora fez faculdade onde? Rafa, senhora, eu fico muito bem. Então, você fez faculdade onde? Eu me formei na PUC Campinas. Na PUC Campinas. Fiz a faculdade na PUC Campinas. Você é de Campinas mesmo? Sou de Campinas, né? Hoje moro na cidade de Valinhos, mas nasci em Campinas e estudei lá. Né, me formei pela PUC Campinas, me graduei pela PUC Campinas. E ser da Força de Segurança Pública de um estado tão importante como São Paulo deve ter os seus desafios todos, né? Tem os desafios, mas também tem um grande orgulho, né? Eu me orgulho muito em fazer parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Que é uma polícia muito bem estruturada, que é assim, lógico, a gente tem muitas vezes situações para serem enfrentadas, né? A segurança pública é um desafio, mas é um orgulho muito grande fazer parte dessa instituição forte, né? E como eu falei, eu sou do time das que agarram a vida pelos colarinhos, então a gente vai com muita força, né? Maria Helena, com muita fé. Para o pessoal que está nos assistindo, qual é o papel da Polícia Civil? Nós temos a Polícia Militar, que normalmente a população
enxerga mais o trabalho da Polícia Militar, porque faz uma ronda mais ostensiva, está na rua. A Polícia Civil, o que é a Polícia Civil? A Polícia Civil é a polícia judiciária, né? Então, nós atuamos o quê? Na investigação dos crimes, decifrando a autoria desses crimes, como esses crimes ocorreram, né? Então, assim, a gente cuida do inquérito policial, né? Que é um dos suportes mais importantes para a ação penal, né? Então, através de um inquérito policial bem feito, bem trabalhado, que a gente vai conseguir elucidar esses crimes, elucidar os crimes, né? Trazer à luz a autoria, como esses crimes aconteceram, dando suporte para a ação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, é um trabalho importantíssimo, né? E investigativo. Quem que auxilia o delegado? No seu caso, a senhora é delegada, e quem te auxilia? Então, nós trabalhamos em equipe. Né? Normalmente, assim, existem as equipes de plantão, existem as equipes de cartório, de expediente, né? Normalmente as equipes são compostas pelos delegados de polícia, pelos seus assistentes, né? E por investigadores de polícia, escrivães, agentes policiais, né? Então, assim, é sempre o trabalho em equipe. Então, a gente tem também trabalho de inteligência, que é o nosso SECOP, né? Nós temos o trabalho que é feito operacional, né, muitas vezes em diligências feitas em rua, né, efetivando mandados de busca, efetivando mandados de prisão, né? Então a gente tem esse trabalho coordenado, né? Mas a Polícia Civil hoje ela é parceira, né, das guardas também, da Polícia Militar. Então, existe essa integração das forças de segurança. E né? vamos falar um pouquinho dessa história, dessa carreira. Você está há quanto tempo hoje na... Eu vou fazer 25 anos já, né? Então, eu costumo dizer que eu entrei com 12 anos. Né? Mas passou por vários desafios, né? Muitos desafios. Eu comecei a minha carreira na cidade de São Paulo, né? Nos plantões do DECAP, que são, assim, uma prova de fogo, né, para os candidatos que ingressam na carreira, né, porque lá a gente vê de tudo, a gente fala que a gente faz clínica geral ali, como se fosse um plantão médico, né, onde a gente vê de tudo, ali a gente vê de tudo na delegacia, nesses plantões policiais, né, então a gente tem essa prova de fogo. Eu iniciei minha carreira no 22DP, que é São Miguel Paulista, longe pra caramba, né? Mas foi, assim, muito gratificante ter iniciado lá, porque eu fui forjando, né, como se diz, a vida que a gente vai abraçar, né? Que muitas vezes são questões que estão fora do nosso dia a dia, né? E a gente vai aprender a digerir muitas situações difíceis. Né? Então, foi muito importante. E é um desafio, né? Você sai da sua cidade, vai para São Paulo, que não é uma cidade, né? É um país, literalmente. Isso. Né? E foi assim, nessa circunstância, né? Um plantão pesado, que a gente diz, porque ali existem muitas questões, né, sociais que estão, como se diz assim, acontecendo, né? Então, ali a gente precisava trabalhar com energia, né? Então, assim, ali eu aprendi a trabalhar realmente, né? E eu ia para um plantão diurno ou noturno, né? Porque a gente tinha aqueles turnos e, assim, voltava, muitas vezes não conseguia nem dormir quando era o plantão noturno, porque tamanha, assim, adrenalina, né, de viver certas situações. Quando eu cheguei para me apresentar nesse distrito, o delegado que era o titular, nunca vou me esquecer, ele falou assim, mandaram uma mulher para cá, nunca trabalhou mulher nesse distrito. Nossa. Então, assim, foi realmente um desafio. Era um desafio para todo mundo. Foi um desafio. Para você, para eles. Isso há 25 anos atrás, né? Mas foi muito importante na minha carreira. Depois eu passei por outros distritos também na cidade de São Paulo. Lá em São Paulo mesmo. Isso, na cidade de São Paulo. E depois de 2 anos, até que eu vim rápido, eu consegui vir para a minha cidade, que foi Campinas, fui para o 9º DP. Eu fui para o setor de homicídios, fui trabalhar no setor de homicídios e depois eu fui para o plantão do 9º DP. E fiquei lá por muito tempo, depois trabalhei no 1º. Eu acho que eu rodei vários distritos em Campinas, né? Até que em 2011, salvo engano, eu fui pela primeira vez trabalhar na DDM. Eu já trabalhava com a causa da mulher nos plantões, né?
Mas aí eu fui trabalhar na delegacia especializada, que foi a DDM. DDM, que significa Delegacia da Mulher. De Defesa da Mulher, Defesa da que é uma Mulher. delegacia especializada no atendimento às mulheres, né? A violência doméstica, muitas vezes a gente atende crianças também de sexo masculino, né? Mas basicamente a gente lida com a questão do gênero feminino. Né? Maria Helena, e os desafios, né? Você tem tua vida, você é casada, tem um filho de 20 anos, jovem ainda. Jovem, nossa, que ganhei o dia, né, Rafa? Como é que faz a conciliação entre ser delegada, né, trabalhar para a população, na Força de Segurança Pública e conciliar com o casamento, com a maternidade? Então, olha, na verdade, eu acho que foi tudo um combo que a gente diz, né? Foi acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu não senti dificuldade nenhuma, né, em fazer essa conciliação. Meu marido é policial civil também, ele é delegado de polícia. É delegado, né? Também. Ele é delegado também, né? Então, assim, ele entende bastante a questão de um plantão noturno, ele entende como que é o trabalho policial, que muitas vezes a gente não tem hora, né? Então a gente está à disposição 24 horas e muitas vezes a chegada em casa vai ser 5 horas depois daquele combinado, né? Mas existe esse entendimento, né, por ele ser policial. E o filho também já cresceu assistindo a isso, então eu acho que... O filho já quer seguir a carreira. Então, na verdade, ele foi fazer direito, né? Ainda não se definiu, né? Mas ele sabe o dia a dia puxado que a gente tem, né? Então, se escolher, ele não está indo enganado, né? Sim, já conhece né? um pouquinho. Ele conhece. Então, assim, existiram, lógico, momentos difíceis, né? Mas eu acho que com a união familiar a gente consegue sempre superar, né? E fomos tocando assim. Teve né? uma história que durante a sua carreira que marcou muito a sua vida? Rafa, tiveram muitas, né? Muitas marcaram, né? Certamente as que marcam mais são as que envolvem família, que envolvem crianças, né? Então eu tive um caso muito triste de uma criança de 1 ano e meio, que foi estuprada pelo pai, né? Aliás, pelo padrasto, né? E infelizmente a mãe participou dessa temeridade, né? E no fim eu tive que prender o pai e a mãe, nesse caso de estupro de vulnerável. E a criança... E você já era da Delegacia de Defesa da Mulher? De Delegacia de Defesa da Mulher, já aqui em Campinas. Foi um caso que chocou muito a opinião pública, né? Assim, a gente não costuma falar dos envolvidos, dos atores disso, porque é por uma questão ética e do trabalho, né? Mas foi um caso que me chocou bastante, porque essa criança, ela teve internação devido aos ferimentos que ela sofreu, né? E era uma criança, assim, muito carinhosa, que os médicos ficaram, assim, apaixonados por ela, encantados, né, com essa alma, né, delicada. E eu cheguei a fazer visitas a essa criança até no Hospital Mário Gatti, ela ficou internada, né? Então foi um caso que foi talvez um dos casos que tenha me balançado mais, né? Embora todos os outros também tenham sido difíceis, né? Por a gente estar vivendo aquela dor, né? A gente não tem como não se envolver. Porque né? Você cumpre o teu papel, a tua obrigação, né, como delegada, mas é difícil, né, como mãe, como mulher. Como humana, né? Como um ser humano, né? Porque a gente pensa nesse lado, né? De ser humano, né? Então a gente vê coisas que a gente fala assim, olha, eu já vi de tudo. De repente aparece uma coisa pior e a gente fala, não vi, ainda a gente consegue ver pior, mas eu não quero com isso dizer que o ser humano é ruim, porque a gente vê atos também tão heróicos e tão maravilhosos que a gente fala, ao mesmo tempo que o ser humano é capaz de atrocidades, ele também é capaz de atos maravilhosos, né? Então a gente não pode perder a fé no ser humano e eu tenho certeza que todos esses anos na Polícia Civil, 25 anos, né, eu consegui, assim, acreditar mais no ser humano e saber que o ser humano ele pode se superar em bondade. Né? E como é que foi a sua chegada, então, na Delegacia da Mulher, de Defesa da Mulher? Foi em que momento? Então, eu trabalhava, na época eu estava no setor de cartas precatórias, né? E eu fui chamada para trabalhar lá, né? Pelo, então, seccional, né? Que ele precisava de mais uma pessoa para, assim, compor o quadro, né? Porque a demanda, como sempre, muito grande. E eu fui para lá muito assim, assustada, né? Porque eu sabia que eu iria enfrentar essa questão
da sensibilidade que toca, né? As Era pessoas. o seu desejo? Inicialmente eu tinha medo, Rafa, vou ser bem sincera. Não vou dizer que não fosse, porque desde a faculdade a questão dos estupros, do que acontecia de mal com as mulheres, ela me tocava, né? Tanto é que a minha primeira ocorrência na Polícia Civil no 22DP, que não era ainda a Delegacia da Mulher, não era a delegacia especializada, foi uma ocorrência de estupro na linha férrea. E aquilo, assim, mexe com a gente. Né? Então, assim, eu tinha o desejo em trabalhar com isso, mas eu tinha um medo. Engraçado isso, né? Até que teve o dia do chamado oficial. Agora você vai trabalhar nessa delegacia especializada. Que foi em 2011. 2011. E eu fui para ser assistente na primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Na época, em Campinas, nós só tínhamos a primeira DDM. Né? E eu fui para ser assistente, nós estávamos lá em 4 delegadas, né? A titular e mais 3 assistentes. E aí foi aquele dia a dia, né? Que a gente diz assim, que é louco, né? Porque as coisas se sucedem, então é uma ocorrência de maus tratos, de repente é um estupro, de repente é um feminicídio. E aquilo foi, parece que entrando, né? Aquilo vai entrando dentro da gente. Então, assim, vai se incorporando ao nosso dia a dia e aí a gente não consegue sair mais daquilo, a gente começa a militar realmente na causa, né? E o tempo foi passando até que em 2016 eu fui convidada para ser a titular da segunda DDM que ia ser inaugurada. Né? Na época, o seccional Dr. José Henrique Ventura me convidou para ser a titular da segunda DDM. E foi mais um desafio na minha vida, porque eu só trabalhava como assistente. Sim. Né? Então, e eu fui para chefiar uma delegacia que atendia mais de 800 mil habitantes, que a área da segunda seccional ali, ela compreende praticamente 200 bairros ou mais, né? Hoje eu não me recordo quantos são exatamente, mas uma população carente também, né? Que precisa da política pública verdadeiramente. Então foi um grande desafio chefiar essa delegacia que estava sendo inaugurada, né? Mas foi uma grande satisfação, foi uma gratidão imensa, né? E foi assim. Ali a gente conseguiu fazer uma parceria muito grande com a comunidade. Eu acho que você acompanhou isso, né? Você chegou a participar muitas vezes de eventos que a gente foi fazendo lá. Era um evento por mês. Sim, verdade. Lá, né? E a gente conseguiu trazer a comunidade para a delegacia. E o que foi mais legal foi que quando eu inaugurei uma brinquedoteca, que a gente tinha ali um espaço ocioso muito grande e a gente pensou, vamos fazer uma brinquedoteca. Aquele espaço se tornou um espaço abençoado, porque as crianças, às vezes, do bairro pediam para ir brincar naquele espaço. E o espaço ele foi formado para a gente ter assim uma comodidade para as mulheres que iam com as crianças, né? Para não ter uma revitimização. E as crianças acabaram incorporando no dia a dia delas a brinquedoteca. Então a gente começou a fazer o quê? O Natal na brinquedoteca, a gente levava pula-pula, a gente levava pipoca, algodão doce. Então a gente aproximou a comunidade, a gente conseguiu verdadeiramente fazer um trabalho muito humano ali. Eu falo que foi um espaço que se tornou um espaço abençoado, né? Que legal, Maria Helena. Daqui a pouco nós vamos saber mais sobre esse assunto, nessa interação com a sociedade. Então, você que está nos assistindo, participe das nossas redes sociais, deixe seus comentários através das redes sociais, @Rede Século XXI. E daqui a pouquinho a gente volta falando com a doutora Maria Helena sobre violência doméstica. Gente, estamos de volta com o nosso programa Histórias em Conexão e hoje a conversa é muito importante com a delegada Maria Helena, falando sobre a violência contra a mulher. Maria Helena, no bloco anterior, você estava falando aí da interação, né, da Delegacia de Defesa da Mulher, que você foi titular, com a sociedade. Então, você montou uma brinquedoteca. Qual foi a função da brinquedoteca dentro de uma delegacia? Até para que as pessoas que estão nos assistindo devem estar imaginando, nossa, mas uma brinquedoteca dentro de uma delegacia? Sim, e hoje nós temos aqui no DENTER 2, né, com o nosso diretor, Dr. Fernando Bardi, a gente está
tentando cada vez mais trazer esse projeto para todas as delegacias, inclusive os plantões, né? Por que da brinquedoteca? Para que a mulher que venha a ser atendida, né, nesse momento de vulnerabilidade, ela se sinta mais à vontade e para que essa criança não seja revitimizada. Porque normalmente a pessoa que nos procura nesse momento, né, de vulnerabilidade, ela vem acompanhada dos filhos, né? Muitas vezes dos filhos ou de crianças que estejam junto com ela, né? Então, para que essa criança não seja revitimizada, a gente criou esse espaço lúdico, né, que visa o quê? Um momento de descontração, para que a criança não fique ouvindo novamente toda aquela história que ela já viveu, para que ela não reviva aquele momento, né? Então, durante a denúncia, durante o depoimento da vítima, a criança tem um espacinho ali para ela... Ela tem esse espaço disponível, lógico que não é uma imposição, né? Às vezes se a criança, não sei... Não consegue sair do colo da às vezes mãe. talvez não queira, né? Mas existe essa disponibilidade do espaço, né? Para que ela se distraia um pouco, né? Então a gente pensa, mas ela vai se distrair, depois ela vai voltar a viver novamente o drama. Mas naquele momento ela vai sentir uma paz, né? Vai sentir uma descontração, uma possibilidade de distração, né? E inclusive para a mãe também, que pode, no momento de relatar o sentimento de dor daquilo que ela está passando, né? Conseguir que a criança não seja revitimizada, né? Então, vai ter um respiro ali para que ela consiga... O intuito é esse. E também de humanizar o ambiente, né? Porque o espaço ele é muito importante, Rafa, no atendimento, né? E hoje a gente vai nessa linha. As delegacias de defesa da mulher hoje do estado de São Paulo, elas vão nessa linha, né? De um espaço onde a mulher se sinta à vontade, né? Então, a gente vem criando aqui no DEINTER 2, o Dr. Fernando Bardi vem criando núcleos de atendimento à mulher em algumas cidades em que não existam ADDM. Para quê? Para que estas pessoas que estejam sendo atendidas, elas sintam, assim, como que eu poderia dizer, uma descontração mesmo. Sim. Então, às vezes, uma mãe que está lactante, ela pode ter ali uma sala onde ela vai ter a possibilidade de amamentar um filho, muitas vezes, no momento que ela está naquele espaço, né? Ela vai poder ser ouvida num espaço mais leve, mais colorido, né? Onde tem uma flor, onde tenha, muitas vezes, pessoas preparadas com palavras acolhedoras, né? Então, o atendimento com acolhimento é trazer para essa mulher essa resolutividade, essa Sim. postura ética no atender, né? Então, a gente vem buscando isso. Nós estamos falando aqui com o Brasil todo, né? A gente Sim. atinge todos os estados aqui no Brasil. Existe delegacia de defesa da mulher em todos os estados, em todas as polícias civis? Sim, nós temos, né? Em outros estados, muitas vezes a denominação pode variar, né? No estado de São Paulo, nós temos delegacias de defesa da mulher. Em outros estados, existem as DEANs, né? Mas não importa a sigla, né? Porque o trabalho especializado é o mesmo. É aquele focado num atendimento onde a mulher ela se sinta valorizada, onde ela sinta que ela tem uma voz, né? Onde ela está sendo acolhida verdadeiramente. Então, hoje, caminhamos felizmente para esse tipo de atendimento. Lógico que ainda é um sonho distante que a gente tenha a perfeição, né? Mas a gente vem tentando cada vez mais, as políticas públicas, elas vêm tentando cada vez mais esse encontro, né? De deixar a mulher menos vulnerável. E nós temos no país várias leis que dão esse amparo, dão essa retaguarda às mulheres, né, no combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. Sim, sim. As leis que mais marcam aí essas histórias aí, quais são? Bom, Rafa, infinitamente reconhecida a Lei Maria da Penha, né, que foi um marco na nossa legislação, né, foi um marco jurídico. Ela foi uma lei que tirou da invisibilidade a questão da violência doméstica e que também fortaleceu as redes de atendimento à mulher, as redes de enfrentamento à violência doméstica, né. Então, existem outras, Lei Carolina Dickmann, Lei
Agora me foge, né? Porque Joana Maranhão. Joana Maranhão. Do feminicídio também até nós temos. Henri Borel, né? Que Henri Borel. Com relação à criança. Então, nós temos inúmeras leis, né? Que vêm hoje fortalecendo essa questão, né? Da violência. Mas a gente tem que pensar também que, além das leis, nós temos também o comprometimento das forças de segurança e de outros segmentos, né, como secretarias de assistência, Secretaria de Saúde, que vem empenhando todos os esforços para o combate a essa violência, né? Então, além dessas leis, e principalmente da Lei Maria da Penha, que é o marco legal, como eu falei, né, nós temos também o trabalho operacional, né? Então, a Polícia Civil, por exemplo, do Estado de São Paulo, neste ano de 2023, desenvolveu diversas operações, né? Operações de combate à pedofilia, a Operação Chamar, a Operação Átria, né, que foram importantíssimas no cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, para a efetivação do que prega a lei, né? Então, se a gente fala da lei que é importantíssima, das leis que são importantíssimas, a gente também tem que falar da questão operacional, da questão das forças de segurança e outras secretarias que estão se unindo cada vez mais para esse combate, né? Então, nós temos operações, nós temos projetos em andamento, né? E a Lei Maria da Penha foi um marco realmente, né? Maria Helena, nós temos algumas perguntas, mas antes eu queria deixar uma pergunta minha. O que caracteriza a violência contra a mulher? Então, Rafa, várias coisas, né? Porque nós temos vários tipos de violência contra a mulher, né? Então, existe lá o tipo legal que a gente diz que determina o que seja a violência, mas a gente não pode esquecer que a violência, acima de tudo, ela é um fenômeno cultural aprendido. Então, ela vai começar lá nos lares, muitas vezes, né, com referências de violência, né? Então as pessoas elas crescem com aquele referencial, né, e nós vamos ter várias formas de violência previstas hoje, né? Violência física, violência psicológica, patrimonial, sexual, violência moral, né? Então a gente tem diversas formas, né, que se efetivam e que vêm trazer prejuízo para a saúde dessa mulher. Então, né? não é só a violência física que nós estamos falando aqui. Não, a física ela é a mais evidente. Ela é a mais fácil de ser reconhecida, porque normalmente ela deixa vestígio, né? A violência física, ela deixa marcas no corpo, muitas vezes, né? Ela deixa lá o hematoma, ela deixa um braço quebrado, um olho roxo, até um desfecho trágico como o feminicídio, né? Infelizmente. Então, ela é uma violência que aparece mais, né? Mas nós temos as outras violências que são tão graves quanto a física, que são as violências invisíveis do dia a dia, né? Uma violência psicológica que vai minando aquela estrutura psicológica da mulher, vai deixando ela depressiva, vai deixando deixa uma marca nela também, né? Muitas marcas, né? Às vezes ela é induzida ao suicídio, né? Com essa violência psicológica. Então, assim, as outras violências são tão graves quanto a física, né? É que a física ela é a mais fácil de ser identificada no meio social, porque ela deixa o vestígio, mas a gente não pode se esquecer das outras jamais, né? Então, a mulher ela pode ser violentada de diversas formas, né? Não só as mulheres, os homens também, a sociedade em geral, é que a gente está falando dessa violência específica da mulher. Né? Então, vamos para algumas perguntas, que eu acho que é importante a participação do público aqui. Boa noite, Rafa. Acho esse tema muito importante. Já ouvi muitas brigas de um casal de vizinhos, mas nunca me intrometi. Minha dúvida é saber se eu poderia fazer uma denúncia neste caso, pois não sou a vítima. É aquele velho ditado, né? Briga entre marido e mulher, não coloca a colher, mas tem que colocar, né? A gente fala que tem que colocar tudo, a colher, a faca, o garfo, tudo, né? Felizmente, Rafa, esse ditado ele vem sendo superado e às vezes a gente faz palestras em escolas, a gente joga esse ditado e eles estão mudando a visão, né? Então a gente vem vendo que isso vem sendo felizmente superado, né? Então ele não só pode, como ele deve meter a colher. Né? Então, hoje a gente tem essa obrigação, esse dever cívico em impedir que essa violência se efetive. Se a gente estiver sabendo que está acontecendo um determinado fato, a gente vai ser conivente se a gente não tiver. Conivente no seguinte sentido, a gente pode estar assistindo mais para frente um desfecho trágico, traumático, dramático. Né? Então, a gente deve sim, de alguma forma, tentar impedir que isso venha a ocorrer, né? Denunciando, às vezes a pessoa ela não quer denunciar nominalmente, mas ela pode fazer uma denúncia anônima. Agora, né? Essa aproximação, ela é importante
por exemplo, a Paula relatou aqui a briga dos vizinhos. É interessante ela chegar até a mulher, Rafa, conversar um pouquinho? A orientação que a gente faz é que realmente ela recorra, né, a um órgão público, né? Normalmente a Polícia Civil ou alguma... ela pode até tentar conversar se ela tiver algum grau de amizade com essa pessoa, mas no momento em que está ocorrendo, né, sendo o caso de ter que intervir, lógico, né? Porque qualquer do povo até pode fazer um flagrante, né? Pode dar voz de prisão, qualquer do povo pode, né? Mas a gente orienta que, sendo possível, seja logicamente acionada a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, né, para que haja a contenção, né, principalmente se estiver havendo alguma situação de gravidade iminente ali. Né? Então, mas assim, deve haver essa denúncia, né? Mesmo que às vezes ela saiba que esteja ocorrendo, não naquele momento especificamente, ela pode fazer uma denúncia anônima, se assim o desejar, né? E todas essas denúncias serão checadas. Né? Essas denúncias, elas são checadas, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer a denúncia, não vai dar em nada, vai dar em tudo. Vai dar em tudo, tá, Rafa? A gente checa denúncia por denúncia. E como é que funciona isso? Eu ligo, faço a denúncia anônima, Isso. Mas de repente, no momento da investigação, o casal não esteja brigando. A gente vai buscar o maior número de provas possíveis, informações. Por isso que a gente diz que vai ser checada, há um levantamento. É feito um levantamento de todo aquele entorno, né, se aquilo está existindo ou não, mas normalmente, né, as pessoas elas têm tido a consciência de fazer a denúncia verdadeira, né, porque antigamente se falava em trotes, né, em pessoas que faziam denúncias maldosas, pode existir, né, mas a gente já faz a checagem justamente para afastar essa possibilidade, mas normalmente as denúncias elas sucedem. Né, elas são verdadeiras. E aí a gente vai dar continuidade nisso, né? Essa vítima vai ser intimada, a gente vai ver como vai ter que ser trabalhado esse caso. Cada caso é um caso, né? Então vamos para uma próxima pergunta aqui. Boa noite, por favor não me identificar. Quando vejo sobre a violência contra a mulher, percebo que o meu casamento não é saudável. Mas tenho medo de sair de casa e prestar queixa, porque não quero que nada aconteça com a minha família. Tem alguma forma de eu proteger os meus familiares se eles me acolherem? Como é que... Nossa, isso é Olha, Rafa, difícil, assim, né? A gente diz que, infelizmente, existem as relações tóxicas, né? Os relacionamentos altamente tóxicos e muitas vezes a mulher, ela está no ciclo da violência, né? E ela não consegue se enxergar dentro desse ciclo, né, que a gente diz que o ciclo da violência é aquele que é constituído da fase da lua de mel, da tensão e da explosão. E muitas vezes esse ciclo vai se repetindo, né? E isso foi cientificamente estudado, digamos assim, né? E muitas vezes ela não consegue se enxergar nesse ciclo e ela vai se colocando cada vez mais nessa situação sem poder, ela fica acuada, como a gente diz, né? E muitas vezes ela não tem um apoio familiar, né? Mas ela tem que entender que ela não está sozinha. Justamente devido ao fato de hoje existirem essas redes de apoio e esses órgãos de enfrentamento, né? Então, ela pode recorrer a uma denúncia anônima, como a gente já disse, né? Ela pode fazer um boletim, muitas vezes, online. Ela né? mesma pode fazer uma denúncia anônima? Ela pode fazer, né? Ela pode fazer um boletim de ocorrência online, né? Ela pode, muitas vezes, eu não sei, ficou muito emblemático o caso de uma pessoa, hoje tem aquele sinal, né, que as pessoas fazem, a cruz, que é assim também, nas não mãos, exatamente. Houve um caso emblemático de uma vítima que pediu uma pizza, não sei se você se lembra disso. Eu vi. E o policial, ele teve muita presença de espírito em conduzir, ele percebeu que a pessoa estava precisando de uma viatura e ele falava, eu vou mandar a pizza aí. E a pizza era essa viatura. Então, assim, a gente pode dizer que hoje, né, nós temos o preparo necessário para socorrer essas vítimas. Então, as vítimas, elas só não devem se acovardar. Tá? E elas só não devem também ter medo, porque o medo, ele fortifica o agressor. Tá? Ele perpetua, o silêncio perpetua a violência. Quanto mais a pessoa se calar, né, quanto mais ela estiver assim acuada, mais este agressor ele vai crescer, ele vai entender que ele pode tudo. Né? Então, às vezes a pessoa fala, mas vai acontecer uma retaliação, se eu denunciar ele pode me matar. Mas ela não está sozinha, né? E a chance dela ser morta
se omitindo, ficando em silêncio, é muito maior do que ela denunciando efetivamente. Ela não pode deixar que a violência fique mais pesada, Exatamente. né? Tem que denunciar. Que a denúncia se perpetue, né? E que a denúncia ela se consolide. Então, ela tem que acreditar que ela não está sozinha, que hoje nós temos inúmeras maneiras, inúmeros instrumentos e remédios para combater a violência. Está aí a medida protetiva que não nos deixa mentir. Hoje são muitas medidas protetivas pedidas e a gente, assim, entende que isso é bom. É ruim porque a gente sabe que a demanda está alta, mas a gente sabe que as mulheres estão recorrendo e que potencialmente uma denúncia protetiva, uma medida protetiva, ela salva a vida. A medida protetiva hoje tem outros regramentos, né? Sim. Antes, às vezes as mulheres ficam com medo de fazer a denúncia, ter a medida protetiva, mas é algo que não tem muito controle, né, dessa aproximação. Sim. Como é que a mulher deve agir nesse momento? Porque eu vi que a Secretaria de Segurança Pública agora anunciou, né, que vai, se for o caso, até colocar tornozeleira eletrônica no agressor. Isso, exatamente. Né? Vem sendo estudadas, diversos projetos estão sendo implantados nesse sentido. Né? Então, o que acontece? Existe a maneira de fiscalizar essa medida protetiva. Né? Quais sejam a inscrição nestes programas, né? E eles vêm dando muito certo, porque a partir do momento que fica patente que está havendo um descumprimento, este autor ele pode ser autuado em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Né? Então está aí mais uma ferramenta da Lei Maria da Penha, que foi criar esse tipo penal, que é o descumprimento de medida protetiva, que é um crime. Né? Então, hoje o homem ele incorre em crime se ele descumprir a medida protetiva. Então, nós temos muitos instrumentos. Né? Então, a mulher ela deve tentar superar esse medo, né? Procurar o órgão competente, fazer a denúncia e confiar na rede de enfrentamento que hoje vem se fortalecendo cada vez mais. Então, essa pessoa que nos escreveu aqui, o ideal é ela fazer ou uma denúncia anônima ou ir até mesmo à delegacia, né? Por favor, recorra a uma delegacia, faça a denúncia da maneira como entender, né, mais fácil, mas não deixe de se proteger. Aumentar, né? Não deixe de se proteger, né? Porque ela coloca em risco a vida dela, sim, dos filhos, né? E de outras mulheres, porque cada vez que uma mulher se cala, a voz das mulheres ela vai ficando muda, ela vai diminuindo, né? Então, assim, nós temos que entender que nós estamos ali juntas, né? E que existe apoio, sim, que elas não estão sozinhas. Maria Helena, nós temos mais uma pergunta. Vamos lá. Da Maria Eduarda. Boa noite, eu terminei recentemente um relacionamento e desde então ele tem frequentado os mesmos lugares que eu e às vezes fica no portão da minha casa, sempre me observando. Não tentou nada contra mim, mas isso me incomoda e me assusta. Tem alguma forma de proibir que ele se aproxime? Medida protetiva. Tá? Ela pode solicitar medida protetiva, né? E a medida protetiva, a gente diz que não é só aquele rol que está descrito na lei. Tá? Mesmo que ele não tenha feito nada. Então, se ela se sentir, né, ela está sentindo ameaçada, que ela está sendo perseguida de alguma forma, né? Porque ele está havendo uma intimidação, né? Às vezes está havendo uma intimidação por parte dessa pessoa, está fazendo uma perseguição dela nos lugares onde ela frequenta, né? Então, ela pode fazer essa solicitação, né? Ela está se sentindo intimidada naquele momento. Então, ela deve tentar fazer essa solicitação, né? Então, é o que eu disse, às vezes aquele rol não é taxativo de medidas protetivas previstos em lei, porque às vezes a pessoa lê e fala, mas não se encaixou ali. O juiz pode pedir outras, tá? A gente teve casos, lembra daquela, houve uma atriz, que agora me fugiu o nome dela, né? Que ela pediu uma medida protetiva totalmente diferente daquela descrita em lei, que era para que ele não marcasse o nome dela nas redes sociais, porque ele ficava marcando ela nas redes sociais. Eu não entendo muito de rede social também. Nós né? tivemos recentemente a atual situação da Ana Hickman, né? Isso também, né? Mas esse caso ele é um pouco mais antigo e quem gosta muito de explicar às vezes essa questão é a nossa coordenadora do Estado de São Paulo. Então ela sempre que traz esse exemplo, que traz essa explanação, né, ela cita esse exemplo com muita propriedade, né, de que muitas vezes pode estar fora daquele rol e ela pode fazer jus ainda assim de uma protetiva específica para determinada situação que ela esteja sendo coagida, amedrontada, né, esteja realmente em perigo. Então, né? Maria Eduarda, ela deve sim procurar as autoridades. Deve procurar, Maria Eduarda.
Sempre. É importante. Né? Até para esclarecimentos, orientações, né? Porque muitas vezes essa vítima, ela fica preocupada e ela tem dúvida, né? Então, a mesma coisa, quando a gente está com dúvida de algum sintoma que a gente não procura o médico para saber o que é, né? Então, tem que procurar, né, os órgãos competentes para saber o que ela pode obter, né, em benefício dela mesma. A gente diz assim que lá vai ser oferecido o cardápio para ela, né, e ela vai ver o que é necessário para ela. O que a Maria Eduarda relatou aqui é uma violência psicológica. Sim, né? Ela está se sentindo perseguida, ela está se sentindo coagida, porque onde ela chega, a pessoa está lá. Não é esquisito, né? A gente vai num mesmo lugar... que ele ignore ela, né? Mesmo que ele não se aproxime, mas está ali, a presença dele já intimida, né? A presença na porta, dizendo, olha, eu estou sempre aqui, viu? Ó, eu sei o que você está fazendo, hein? Porque mais ou menos, né, ele está dando a entender que ele está seguindo os passos dela, né? Uma pessoa que segue os passos da gente é amedrontador, não é, Rafa? Sim, com certeza. Né? Maria Helena, nós vamos novamente para um rápido intervalo, logo nós voltamos, então você participe deixando aqui os seus comentários através das nossas redes sociais, @Rede Século 21, e o Histórias em Conexão volta já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje falando sobre um assunto muito importante, a violência contra a mulher. Estamos com a delegada, a doutora Maria Helena. No bloco anterior, estávamos falando aqui sobre a violência e a forma de denúncia. Nós temos alguns canais de denúncia para fazer com que a vítima ela pode solicitar o apoio do poder público, Maria Helena? Sim, muitos canais, né? Como eu disse, as forças de segurança, elas estão unidas, né? Então, a denúncia, ela pode ser feita 190, 153, 181, a Polícia Civil, Militar, guardas municipais. A denúncia, às vezes, pode começar até dentro de um hospital, né? Onde a pessoa, muitas vezes, recorre inicialmente a um atendimento médico ou até dentro de um local onde existe uma assistência social. Então, são várias as portas, né? 70% de entrada ainda se faz pela polícia, né? Pela Polícia Civil, pelas delegacias de defesa da mulher. Mas nós temos outras formas também, né? De receber essa notícia deste crime bárbaro, né? Que o crime contra uma mulher é um crime bárbaro, né? Você até deu a dica no bloco anterior de uma mulher que ligou no 190 e da pizza, né? Pediu uma pizza. Exatamente. Né? Então, se a violência estiver acontecendo, o ideal é ligar 190. Sim, ou no meio que ela puder, né, se socorrer naquele momento, mas denuncie, né? Porque hoje os órgãos eles estão cada vez mais preparados e mais aptos a conseguir dar um suporte imediato para essa mulher, né? Que muitas vezes está correndo um risco iminente de vida. E aí tem também 181, que é um outro canal que pode, né? E talvez em um momento que o agressor esteja fora de casa, ela pode ligar e aí vai receber algumas recomendações também, né, exatamente. Sempre se orientando, sempre acreditando e sabendo que não está sozinha. E como é que a família pode contribuir nesse sentido? Olha, Rafa, a família, né, ela é o suporte fundamental, né? Eu digo assim que a família é o esteio, todos nós sabemos disso em todos os segmentos, em todos os ramos da nossa vida, a nossa família, ela nos dá muito apoio. Para aquelas que às vezes não têm uma família muito atuante ou uma família que dê apoio, né? Ainda assim ela não está sozinha, né? Agora, o que a família tem que fazer? A família tem que olhar para essa mulher com compaixão e não apontando o dedo, né? Porque o que a gente vê muito por aí são julgamentos, né? De acharem que aquela mulher tem dedo podre, que uma expressão chula, né? Feia, mas muitas vezes as pessoas dizem isso, ela não sabe escolher, ela escolheu. Não é assim que acontece. Né? Porque a gente sabe que, como a gente estava comentando, né, que a violência ela é um fenômeno cultural que é aprendido. E muitas vezes a pessoa que foi escolhida ou a pessoa que vem a ser um parceiro, ela muitas vezes viveu situações de violência e ela está repetindo aquilo que foi aprendido. Né? Então ela precisa desaprender aquilo. Então a família ela não pode apontar o dedo para essa mulher achando que ela escolheu, então ela tem que viver mal. Não. A família ela tem que tentar entender, né? Não julgar, né? acolher, orientar,
né, e tentar, logicamente, ajudar, né? Muitas mulheres foram, às vezes, atendidas na delegacia, quando eu trabalhava na linha de frente, né, que chegavam para mim e falavam assim, delegada, eu vim aqui contar o que está me acontecendo, meu marido dorme com a faca embaixo do travesseiro, vejam o desespero dessa mulher. Mas eu falei para minha mãe e ela falou que se eu pisasse na delegacia, quem ia apanhar seria eu. Né? Então, infelizmente, ainda existe isso. Existe uma cultura, né? Uma cultura. Nós estamos em 2023, mas ainda existe essa cultura, né, da masculinidade tóxica, muitas vezes. Que a mulher precisa ser submissa ao homem. Submissa, que a mulher é propriedade, que ela é posse, né? Infelizmente, ainda existe isso enraizado, né? E nós temos que combater essas masculinidades tóxicas fazendo o quê? Fazendo, logicamente, a prevenção, fazendo, o esclarecimento da população acerca do que é a violência, né, e que a violência aprendida ela pode ser desaprendida, né, que normalmente a violência ela passa de geração para geração, ela é transgeracional, né, então normalmente uma geração anterior violenta vai repassar aquilo para as gerações futuras. Sim. A gente vê isso na guerra. É não precisa ir muito longe, né? Quando a gente vê uma situação de guerra belicosa, como nesses países que a gente tem observado, o que está acontecendo ali? São antepassados que foram muitas vezes, né, violentados nos seus direitos, que se vingam da próxima geração. Então a gente precisa combater isso com veemência, né, trazendo a compaixão, trazendo a lucidez, né, para a vida das pessoas, para que elas observem o dia a dia, para que elas simplesmente tentem enxergar nas outras pessoas um humano. Né? Maria Helena, nos bastidores aqui você está falando que, além do teu trabalho, né, como delegada, no combate, você também trabalha a prevenção e você faz isso em algumas escolas aqui na região de Campinas. Me fala um pouquinho mais sobre esse trabalho. A linha hoje é essa, Rafa. Porque assim, o que a gente assiste, né? A delegacia da mulher, efetivamente, ela é punitiva, né? Mas ela não tem só esse cunho de punição. Né? Ela também tem a questão pedagógica, ela tem a questão preventiva. Todos nós temos essa obrigação. Né? E atentos a isso, né? A Polícia Civil, aqui o DEINTER 2 de Campinas, nós desenvolvemos um projeto que se chama DDM Vai à Escola. E através desse projeto, a gente vem tentando sensibilizar, né, adolescentes de 6º ao 9º ano para essa causa que é a causa da violência. Então, justamente iniciando, né, com essa conscientização de que a violência é um fenômeno cultural aprendido, que deve ser desaprendido, e explicando para esse jovem quais são as formas de violência previstas em lei, né, quais as formas de combate a essa violência, né, a gente conversa com eles sobre o ciclo da violência, que vem a ser o quê? A tensão, a explosão, a lua de mel, né? Por que a pessoa, muitas vezes, ela fica presa nesse ciclo? A gente fala sobre o crescimento da violência, que às vezes começa com uma violência aparentemente pequena, que nunca é pequena, mas a gente diz, começou ali com uma injúria e depois aquilo foi crescendo. Não que a injúria não seja grave, né? Todos os crimes são, mas a gente vai vendo, né, uma escalada nisso tudo. Começa, né, a se tornar meio que normal no dia a dia. Exatamente, né? Ela vai sendo banalizada, né? E a gente começa na escola com isso. Né? Então, a gente desenvolveu esse projeto, né, que foi implantado na cidade de Itatiba, inicialmente, em parceria com o Poder Público local, e a gente vem passado pelas escolas municipais, né, trazendo essa questão e vem surtindo resultados muito positivos. E como é que funciona? Você está falando que tem até um concurso, né? Esse projeto, né, ele se inicia com as palestras na escola, né, no caso eu venho fazendo a palestra, de 6º a 9º ano, a gente faz a palestra, depois eles vão ser submetidos a um concurso de frases. Essas frases, elas vão ser publicadas em algum local de visibilidade nas cidades, um outdoor, dependendo da municipalidade local, um lugar assim, onde tem audiência, né? E depois, esses jovens que foram premiados, eles recebem uma medalha da Polícia Civil e do Poder Público local, né? Então, a gente ainda está caminhando para essas fases finais, ainda não efetivamos totalmente esse projeto, mas ele está em andamento e está sendo muito assim, bem recebido, né? Muito requisitado esse serviço, porque ele traz justamente essa integração, né, da comunidade, da polícia, né, e da questão da violência que tem que ser discutida. A gente não pode deixar essa questão escondida,
né? Ela é uma questão que tem que ser discutida, que tem que ser falada para que as pessoas possam E efetivamente os relatos dos alunos? Deve ser algo curioso, né? Porque... Alguns eles se sentem assim encorajados a contar alguma questão pessoal, nos procuram, né? Outros, muitas vezes, eles contam como se fosse da vida familiar de outra pessoa, porque muitas vezes eles não sentem a vontade para dizer que está acontecendo com eles, né? Mas o que a gente vem ficando muito satisfeito é que, assim, eles ficam muito atentos nesse momento, né, da explicação, e muitas vezes, lógico, a gente sabe que a pessoa está vivenciando uma questão daquela, né? Então, assim, aumenta também a orientação para que eles procurem, né, o serviço público adequado ali. Os professores também estão se preparando nesse sentido, né, para fazer o chamamento, para orientar esses alunos. Então, assim, eu acho que está havendo como se diz assim, uma interação, né, de vários órgãos. Então, essa daí é a importância nesse combate, né, que uma andorinha só não faz verão, a gente diz, né, a gente precisa de vários segmentos trabalhando nesse combate. E até mesmo ele aprender, às vezes, o relacionamento entre pai e mãe chega a ser abusivo e às vezes a mãe não está enxergando e o... Exatamente, né? Exatamente. Às vezes aquela violência surda, que a gente diz invisível do dia a dia, um xingamento, né, um julgamento, uma questão que é mal colocada ali, né, machista, uma masculinidade tóxica, tudo isso muitas vezes vem à tona, né? E quem não, né, Rafa? A gente vê que em muitos lugares isso acontece, né, no dia a dia nosso a gente vê várias vezes. Então, a gente precisa estar atento aos sinais para a gente poder realmente fazer um combate efetivo. Maria Helena, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Nem vi passar. Queria te agradecer, né? Agradecer pelas lições aqui que você nos deu, a orientação, isso é muito importante. E parabenizar, né, em seu nome, toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo pelo trabalho que vocês fazem, principalmente em defesa da mulher, em defesa das crianças. O trabalho que vocês fazem é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço, Rafa. Aliás, assim, eu que tenho que agradecer, né, o convite, a amizade sua, né, a oportunidade em estar aqui hoje falando um pouquinho do nosso trabalho. Eu também tenho que agradecer à Polícia Civil por estar podendo trabalhar nesse segmento que eu gosto muito, né? Então, assim, eu fico muito satisfeita em saber que a gente tem um programa, tem um canal como esse seu aqui, para a gente poder ter espaço e trazer um pouquinho de esperança para as pessoas, né? E queria deixar uma frasezinha final, que não é minha, tá? Que, assim, eu gosto demais de um cantor e compositor que é o Beto Guedes, né? E ele fala, assim, que a gente precisa recriar o paraíso agora para a gente merecer quem vem depois. E eu acredito piamente nessa frase. É verdade. E eu agradeço muito. Muito obrigado. A possibilidade de estar aqui. Muito obrigado, boa noite. Quero agradecer você também que nos acompanhou nesse programa tão importante que a doutora Maria Helena, falando sobre a violência contra a mulher, violência doméstica. E lembre-se que toda segunda-feira nós temos um horário marcado aqui na Rede Século XXI, às 19h30. Agradeço você, uma boa noite.